Vamos lá, boa noite a todos. Dia 5 de setembro de 2018, estamos iniciando aqui mais um Jornal Mapasa ao vivo para você, direto de Belém do Pará. Eu sou o Ronald Castro. Peço que você curta, compartilhe e interaja com o Jornal Mapasa aqui no Facebook, mas também se inscreva em nosso canal no YouTube. Então, a gente agradece a audiência de todos. Hoje são dia 5, hoje é dia 5 de setembro de 2018. A gente fica muito gratificado com a sua audiência e vamos à pauta de hoje. Lula terá 2 recursos analisados pelo STF. Mesmo após mais uma tentativa de censura pelas togas, Lula já alcança 40%. Então, pessoal, vamos lá. Desde o início do dia, a gente tem acompanhado os noticiários, né, Brasil afora, e tem a seguinte informação: a defesa do Lula entrou com 2 recursos no STF. Ela deu entrada ontem, o outro ela deu entrada hoje. O de ontem, a defesa pede que o STF declare Lula candidato, uma vez que a ONU, né, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, declarou que Lula pode ser candidato e determina que o Estado brasileiro assegure o seu direito de ser candidato a presidente. Então, a defesa fez esse pedido ontem ao STF. O processo caiu na relatoria do ministro Edson Fachin, que na decisão do TSE na sexta-feira ele votou a favor da candidatura Lula, e provavelmente, né, não acredito que em menos de uma semana ele deva mudar de ideia. O Fachin tem 2 opções: uma é decidir sozinho, monocraticamente, e a outra é levar ao plenário, o que é mais provável. Hoje pela tarde na verdade, a defesa fez outro pedido, né? Fez um pedido dizendo o seguinte: a defesa pede que o STF derrube a decisão do STE, uma vez que o artigo 26 da Lei da Ficha Limpa deixa bem claro que quando o réu, né, o candidato tem um processo plausível, essa inelegibilidade pode ser derrubada, e que é o caso que seria plausível. Aquele caso que há possibilidade de ser revertido. Lula está condenado em segunda instância e ainda não foi para a terceira, que seria o STJ, e não foi para a quarta, que seria o Supremo Tribunal Federal, o que não deverá ser julgado tão cedo, ou seja, ainda não foi transitado e julgado o caso do Lula. Lula ainda é inocente perante a justiça brasileira. Então, há possibilidade de a sua condenação ser derrubada, ser anulada, o que é bem provável, né, a partir de um processo que não prova aonde ele é culpado, aonde realmente ele é proprietário de um imóvel, como disse o juiz Sérgio Moro. Então, provavelmente, o STF deverá derrubar essa decisão quando for julgado no STF. Mas isso não tem data prevista. Então, como há essa possibilidade de ser revertida, esse caso do Lula é um caso plausível. Então, a própria lei da ficha limpa, que diz que um condenado em segunda instância não pode ser candidato, ela diz que quando há esse caso de plausibilidade, ele poderá concorrer desde que os tribunais competentes conceda ou derrube essa inelegibilidade. Então, o segundo pedido que foi feito hoje, ele se embasa basicamente nisso, pedindo com que o STF derrube a decisão do TSE, uma vez que o artigo 26 prevê essa possibilidade. Então, basta o STF querer julgar e querer analisar os fatos de acordo com a lei, porque a lei permite. Então, na próxima semana, até o final da semana aí,
tanto o Celso de Mello, que recebeu esse segundo pedido, a relatoria do segundo pedido, quanto o Fachin deverão conceder aí uma liminar, derrubando, né, a impugnação da candidatura Lula, e até o final de semana Lula deverá voltar a ser candidato. Mas o que alguns analistas colocam em discussão é que, como é um pedido liminar, eles podem até conceder, os homens da toga até conceder essa liminar antes do dia 11, que é a data que o ministro Barroso, né, deu aí para que o Partido dos Trabalhadores mudem o seu candidato, e o risco de que entre o dia 11 e o dia 7 de outubro o STF julgue definitivamente e tire a candidatura Lula, sendo que nessa situação, nessa circunstância, o Haddad não poderá ser indicado como o plano B. Então, a defesa, né, o próprio Lula está ciente dessa possibilidade e até agora decidiu correr esse risco, encarar, emparedar o STF para que ele se posicione e faça cumprir a lei do nosso país. Mas enfim, pessoal, vamos passar para outra pauta que também é a questão do Lula. Mesmo após mais uma tentativa de censura pelas togas, Lula já lidera e alcança 40%. Pessoal. Então, pessoal, ontem o Ibope, né, e o Datafolha iriam fazer uma pesquisa. Na verdade, o Ibope chegou a realizar a pesquisa entre o dia 30, que foi quinta-feira passada, e o dia 3, que foi segunda-feira, uma pesquisa para avaliar a opinião, né, de voto das eleições de 2018. E ontem seria divulgada, mas antes de divulgar, na verdade não foi antes de divulgar, a gente sabe que quando eles pegaram o resultado, preferiram se fazer de bobos e pedir uma orientação do TSE se eles poderiam divulgar um resultado onde aparece o candidato Lula, uma vez que ele foi impugnado. A lei eleitoral, pessoal, a lei eleitoral diz o seguinte, que todos os candidatos nas pesquisas têm que estar registrados no TSE. Então, nada impede de qualquer instituto incluir o nome do Lula ou o nome do Haddad na pesquisa eleitoral. Então, há informações dos bastidores, inclusive no site 247, onde eles abordam e informam, né, informações não oficiais internas, onde a pesquisa que o Ibope censurou, né, com o argumento de que teria que ter permissão do TSE, a pesquisa mostra Lula com 40%. E essa mesma pesquisa faz a seguinte pergunta para o eleitor: se Haddad for indicado de Lula numa eventual desistência dele, né, do processo de tentativa de ser candidato, 34% já coloca Haddad como o candidato e já passa o Bolsonaro. Com 34%, há grandes possibilidades de, caso o Haddad, Fernando Haddad, seja o candidato do PT, o candidato de Lula, com esses 34%, há grande possibilidade de ser eleito em primeiro turno também, pessoal. A cada dia que o TSE, que os homens da toga vêm tentando atropelar as nossas leis brasileiras, inclusive determinações internacionais como a da ONU, o povo fica cada vez mais perplexo em relação a essa perseguição que fica cada vez mais clara, né? Até o mais leigo já percebeu que os homens de preto, os togados, não querem, não permitem que mais uma vez o trabalhador volte a governar para a maioria do povo brasileiro. Então, os homens das togas estão fazendo de tudo para tirar Lula, só que o povo não quer, o povo quer o Lula candidato. E as pesquisas eleitorais mostram isso, que em vez de abalar a imagem, de dispersar o eleitor do Lula, ele só faz crescer. Então essa informação que não é oficial, é dos bastidores, né, aponta Lula com 40%,
e Haddad com 34% no lugar de Lula. Então, a Casa Grande já entra em desespero, né? Há informações que não foi divulgada essa pesquisa para que esse resultado não pressione mais ainda o STF, que deverá julgar esses dois recursos do Lula pedido ontem e hoje. E a tentativa é censurar e boicotar, né, para que também o povo, né, não faça um levante popular contra as elites, principalmente Rede Globo e STF, o Poder Judiciário de modo geral, né? E há essas informações dos bastidores. Bolsonaro, nessa pesquisa, ele não muda 1%. Quando o Lula é candidato e quando o Lula não é candidato, ele permanece com 22%. 22%. Bolsonaro estagnou. Estagnou no 22% e tem um pouquinho mais, na verdade tem dentro da margem de erro tem a metade do que tem o Lula. Lula com 40%, Bolsonaro com 22%. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar a nossa programação de hoje. A gente agradece a audiência de todos. Hoje é dia 5 de setembro de 2018. A gente pede que você curta, compartilhe, interaja com o Jornal Amapaz aqui no Facebook, mas também no YouTube. Uma boa noite a todos e até amanhã.